Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já, embaixador, uma análise da nova Comissão Europeia, que podemos chamar a Comissão von der Leyen II, partindo do início, isto é, dos 4 meses, dos muito demorados 4 meses que foram necessários para chegar a um acordo que vamos ver se é ou não é periclitante. Qual é a sua ideia, embaixador? Bom, a sensação que existe para já, e o que o António sublinhou, é um pouco ridículo que num executivo para o qual é necessária uma certa legitimidade e uma certa capacidade de dar continuidade a dossiês, uma Comissão Europeia esteja pendente de uma eleição que se realizou em junho e que só entra em funções no dia 1 de dezembro. Quer dizer, é um pouco ridículo. Da mesma maneira, isso aliás aconteceu com a decisão do Conselho Europeu de nomear o Dr. António Costa para Presidente do Conselho Europeu, e também só toma posse no dia 1º de dezembro. E, portanto, é um pouco, dá um pouco o ar do caráter, digamos, um bocadinho paquidérmico da União. Dito isto, há aqui a questão democrática, isto é necessário passar por um Parlamento, o Parlamento reúne, decide, debate, etc. Esta Comissão Europeia é uma comissão, como o António disse, digamos, von der Leyen 2, mas bastante mais à direita. É uma comissão bastante mais voltada para o lado conservador do espectro político europeu e menos equilibrada, digamos, internamente. Mas isso tem a ver com os acordos que se fazem dentro do Parlamento Europeu e a Europa, no fundo, é o saldo daquilo que são as várias componentes. Como é sabido, na Europa há partidos europeus, o Partido Popular Europeu é neste momento o partido dominante, já o era no passado, é o partido onde vem a senhora Ursula von der Leyen, que é da CDU alemã, não, e o segundo partido europeu é os socialistas, chamados socialistas e democratas, que é o antigo Partido Socialista Europeu. O terceiro partido que constitui, digamos, a aliança que faz esta comissão é o Renew. O Renew é um partido liberal europeu que tem uma das figuras predominantes na Europa, que é o Sr. Macron, e que tem um papel importante porque agrega vários setores liberais dentro da Europa. Eh, Quem ficou de fora nesta equação são dois partidos, um já mais antigo, que é o Partido dos Verdes, e que tem uma importância grande em vários países europeus, mas não conseguiu ter votos suficientes para ter uma posição predominante e particularmente que se refletisse sobre a composição da Comissão. E o outro é um partido bastante mais à direita, que é o ERC, que é o partido, digamos, tutelado pelo governo italiano da senhora Meloni e que agrupa várias fações de direita radical europeia, alguma extrema-direita e direita radical, depende de como a gente quiser definir isto. Esse partido, apesar de tudo, não está não está teoricamente na Comissão, mas a senhora van der Leyen, para poder eventualmente ter os votos desse partido, e já depois poderemos ver, vamos ter que ver como é que esses votos se distribuíram, ofereceu uma vice-presidência da Comissão a um candidato vindo daí, vindo da senhora Meloni, vindo dos chamados Irmãos de Itália, que é o partido da senhora Meloni, Fratelli d'Italia. E essa mão estendida à senhora Meloni significa aquilo que já temos aqui analisado várias vezes, que é a circunstância de Meloni vindo embora de um governo de extrema-direita, com a Liga de Salvini e a Força Itália, ter conseguido, pela sua postura face à Ucrânia, comprar a boa vontade da Presidente da Comissão Europeia e conseguir, digamos, um terreno de aceitabilidade e de normalização no plano europeu. E, portanto, esta comissão é uma comissão que, digamos, tem menos votos naquilo que a aprovou do que a primeira comissão de Ursula von der Leyen.
É normal que isso aconteça, até porque a fragmentação deste Parlamento Europeu aponta nesse sentido, e depois há sempre uma reação relativamente aos nomes que a Comissão aponta, mesmo da própria de vários partidos. Quer dizer, nós assistimos em Espanha que o Partido Popular Europeu é contra a nomeação da comissária, que aliás vai para vice-presidente da Comissão, Ribera. Vimos que em França uma das expressões, digamos, mais de extrema-direita, Marion Maréchal Le Pen, é contra o comissário indicado pela França e que também vai, que é Stéphane Séjourné, que é o antigo ministro dos Estrangeiros de Macron, e que também vai ter uma vice-presidência. Portanto, estamos aqui, aquilo que nós no passado achávamos interessante, nos tempos em que eu passei por essas áreas, que era ter um apoio ao comissário português, ao comissário. Não, isso já acabou, quer dizer, hoje em dia os comissários mal chegam lá, representam os partidos politicamente e, portanto, naturalmente quem está em oposição também está muitas vezes em oposição na Europa. Mas, embaixador, permita-me que o interrompa. Isso não é um bom sinal, isto é, o federalismo é exatamente isso, é esquecer de onde vimos e apoiar quem devemos apoiar. É verdade, mas o federalismo também tem outra constante que eu também estaria disponível a subscrever por baixo se isso. É que isto não é federalismo. É que a questão não é essa. O federalismo implica a criação de uma Câmara com representação equitativa dos Estados. E eu não estou a ver neste momento a Alemanha ou a França a ter uma representação numa Câmara por onde passará a legislação em que tem tantos deputados como Malta ou Chipre. Quer dizer, o federalismo é isso. É o que se vê, por exemplo, nos Estados Unidos, no Senado, cada Estado tem o mesmo número de representantes, quer seja muito grande, quer seja muito pequeno. Isto é que é o federalismo, porque o federalismo combina, digamos, a questão puramente demográfica, que é aquela que está refletida no número de deputados de cada país, depois partilhados pelos vários partidos, com uma Câmara em que há uma representação nacional. E essa representação nacional é equitativa. Ora bem, o federalismo, isto é um federalismo à la carte. Isto é só este tempo. Mas partamos desse princípio. Sim, senhor, neste momento há uma expressão europeia dessas coisas e as pessoas têm uma expressão europeia. Não há desvantagem absolutamente nenhuma que isto se passe assim, só que os Estados, os governos, que estão representados no Conselho de Ministros, convém lembrar, e apesar de tudo são eleitos pelos Parlamentos Nacionais e têm uma legitimidade própria, não estão, digamos, não aparecem no quadro institucional da União como força, como deveria ter se a Europa fosse uma Europa federal. A Europa não é federal. Eu adiantaria que a Europa nunca vai ser federal e cada vez tem menos hipóteses de ser federal. E, em particular, digo isto com toda a abertura, as pessoas normalmente não dizem isto alto, a Europa não é federal porque o último alargamento provocou uma diversidade dentro da União que implica uma incapacidade da União de dar um salto constitucional federal. Bom, dito isto, portanto, a Comissão foi eleita com uma maioria, apesar de tudo, de votos inferior àquela que a senhora van der Leyen tinha tido no passado, mas isso é perfeitamente normal, tendo em atenção que há um desgaste tradicional em relação a isso. E é uma comissão bastante mais conservadora, é uma comissão com uma postura muito anti-russa, claramente, e a senhora Ursula von der Leyen foi escolher para determinados dossiês que têm a ver com a própria relação da guerra, digamos, foi escolher comissários muito marcadamente anti-russos ou com uma postura fortemente anti-russa. Portanto, é o equilíbrio que dentro da Europa se projetou, é o equilíbrio que vem das eleições de junho e, sendo nós democratas, temos que aceitar este equilíbrio e o modo como ele se vai projetar. A grande questão está em saber se em outros dossiês, para além da questão da Ucrânia, nomeadamente as questões das migrações, nomeadamente as questões ambientais, que é uma questão extremamente importante, este novo equilíbrio poderá ter ou não algumas consequências que possam significar eventuais recuos face àquilo que era a dinâmica que era projetada pela Comissão anterior. E no que tem a ver com uma obrigatória, evidentemente, ligação com os Estados Unidos, com o presidente eleito Donald Trump, esta, este elenco de direita acha, embaixador, que terá maior capacidade de diálogo? António, é assim, a União Europeia está representada por dois polos. Um é o Conselho Europeu, que são os membros do governo, são os membros dos governos, são os primeiros ministros.
que elegeram para se coordenar, assim, uma espécie de coordenador, o Dr. António Costa. E a outra é a Comissão Europeia, que é um órgão de natureza executiva que só funciona em, com elementos aprovados no Conselho de Ministros, no Conselho dos Chefes de Estado e de Governo, no chamado Conselho Europeu. A União Europeia funciona da seguinte forma, basicamente. A Comissão Europeia, esse tal órgão de natureza técnica que foi hoje eleito, faz propostas, essas propostas vão ao Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros diz sim ou não, e a Comissão, se disser que sim, implementa-as. Se disser que não, não as implementa. E, portanto, não está autorizado a implementá-las. E, por outro lado, o Conselho, e esta também é a graça da União, também tem ele próprio a impossibilidade de fazer propostas próprias que a Comissão leva à prática. As coisas têm que ser propostas pela Comissão, aprovadas pelo Conselho, e em muitos casos, nomeadamente em tudo aquilo que significar decisões em que as decisões sejam tomadas por maioria qualificada, em matéria legislativa, tem que passar pelo Parlamento Europeu. Este Parlamento Europeu está muito mais fragmentado, e essa é a minha preocupação, é que estando muito mais fragmentado, a possibilidade de haver maiorias em áreas muito complexas, nomeadamente, mas vitais, como é a questão do ambiente ou a questão das migrações, para o equilíbrio global e psicológico da Europa, vamos ter um Parlamento Europeu mais difícil de decisão. E como cada vez mais, em função do número de matérias que passaram para a chamada codecisão entre o Conselho e o Parlamento, as matérias são cada vez mais, outras não, outras continuam a ser por unanimidade e, portanto, é o próprio Conselho que as decide e para o Parlamento as possa discutir. Aí nós temos que, a Comissão vai ter que negociar permanentemente com o Parlamento, enfim, a passagem dessas mesmas decisões. A mim o que me preocupa é que algumas delas, volto a dizer, na questão ambiental, nomeadamente em recuos eventuais na questão ambiental ou na questão das migrações, com posturas muito mais próximas daquelas que os partidos de extrema-direita e direita radical querem, e alguns partidos de direita tradicional que são colonizados por esse tipo de ideias, possa haver recuos relativamente àquilo que a Europa já decidiu. Obrigado, embaixador. Teremos com certeza muito que conversar no programa Arte da Guerra durante a legislatura, da Comissão von der Leyen 2. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.